Olá, caríssimos frequentadores deste canal. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje então a gente vai falar sobre o vício da vanglória, tá? Lembrando, tá, que a gente vai continuar essa série dos vícios, tá? Se eu não me engano, ainda faltam mais três. Se eu não me engano, agora é a vanglória, luxúria, gula e, se eu não me engano, a ira, tá? Ou ainda tem a soberba, se eu não me engano. Então faltam quatro, tá? Ainda temos uma série de mais quatro vídeos, se eu não me engano, tá? Bem, queria dizer que após isso a gente deve adentrar algum mundo sobre as virtudes, tá? Porque a gente está adentrando os vícios e um pouquinho da cura deles, mas para a gente adentrar de uma maneira muito mais profunda e eficaz na luta contra esses problemas, a gente deveria entrar também na luta para buscar as virtudes, para entendê-las, como buscá-las, como melhorar de maneira até mesmo espiritual juntamente com as virtudes. E é por isso que depois da nossa série dos vídeos a gente vai começar um outro projeto que justamente vai ser sobre o desenvolvimento das virtudes. E eu ainda estou escolhendo os livros, eu ainda estou verificando qual caminho a gente pode seguir, tá? Até porque eu tenho alguns livros aqui que eu preciso estudar e que eu acho que vão agregar pra gente. Lembrando, o intuito aqui do canal não é dar nenhuma aula, não é dar nenhum showzinho, é apenas para eu conseguir expor aquilo que eu aprendi durante os estudos, né? Algumas anotações e tudo mais, e então compartilhar com vocês, tá? Bom, vamos lá. O vício da vanglória, galera, o vício da vanglória. O vício da vanglória ele é meio que uma ramificação do vício da soberba, tá? E chega um ponto que você não sabe o que é o que, né? Porque eles se confundem muito, tá? O vício da vanglória e o vício da soberba eles se confundem muito, tá? Eu trouxe aqui uma citação do Demalo muito boa, tá? Que eu vou querer abrir esse vídeo aqui com vocês. Observemos. A soberba geralmente é considerada como mãe de todos os vícios e, em dependência dela, se situam os sete vícios capitais, dentre os quais a vaidade, no caso aqui a vanglória, é o que lhe é mais próximo, pois esta visa manifestar a excelência pretendida pela soberba, e, portanto, todas as filhas da vaidade têm afinidade com a soberba. Por isso que são vícios muito parecidos e semelhantes, mas eles têm uma pequena diferença. A soberba, ela vai tender uma manifestação de maneira desordenada da própria excelência, né? O soberbo ele não vai medir esforços para alcançar uma perfeição, né? Enquanto isso, a pessoa que ela tenha sofre desse vício da vanglória, ela vai buscar manifestar essa glória. Ela vai querer manifestar essa perfeição de maneira desordenada, tá? Olha só a diferença. A soberba, então, tende à própria excelência de maneira desordenada, né? Sem escrúpulos, né? Para querer alcançar, então, essa perfeição. Já a vanglória, ou vaidade, né? Que a gente vai falar aqui, está em manifestar a própria excelência de maneira imoderada, né? E o vaidoso, né, ele vai buscar uma glória vanglória, né? É daí que surge o nome, né? Ou seja, é uma glória assim que não tem importância, algo mesquinho, algo que carece de sentido, né? Para abrir aqui com vocês, eu trouxe também essa maravilhosa citação do São Francisco de Sales no Introdução à Vida Devota. Se eu não me engano é Filoteia. Eu acho que se eu não me engano é o Filoteia aqui no Brasil. Não tenho certeza, mas eu acho que é, tá? Mas vamos lá, olhem só. A vanglória é a glória que damos a nós mesmos, seja por aquilo que não está realmente em nós, seja por aquilo que está de fato em nós, mas não é devido a nada do que fizemos. Seja ainda por aquilo que está em nós, mas não merece ser causa de ostentação. Muito bom, muito bom. Há aqueles que se gabam e se orgulham porque montam um cavalo magnífico, ou porque seu chapéu ostenta uma bela pena, ou porque estão usando alguma roupa elegante. Atenção, olha só. Quem é que não percebe a insensatez aí presente? Se alguma glória é devida, ela pertence ao pássaro, ao cavalo ou até mesmo ao alfaiate. E que coração mais deplorável é esse do homem que espera algum apreço por causa de um cavalo, de uma pena ou de uma renda qualquer? Olha só, sensacional. Sensacional, sensacional, né? É, o vício da vanglória nos leva a uma certa maneira de ter que. A gente vai falar isso um pouco mais depois, mas é uma presunção de originalidade.
né? O vaidoso, ele tá sempre querendo buscar uma glória vã, sempre demonstrar, né? E manifestar essa própria excelência, né? Putz, olha só, olhem minha roupa, olhem o luxo que eu tenho, né? Mas essa roupa, mérito do alfaiate, né? Esse carro, mérito dos engenheiros e do mecânico, né? Então, assim, o vício da vanglória, ele se diferencia especificamente da soberba porque ele está tentando demonstrar de maneira imoderada, né, de maneira que foge à reta razão, essas glórias e essas afinidades, né, que você deve ter, os talentos e tudo mais, tá bom? Ou seja, a gente já consegue perceber que muito da vanglória vai consistir no quê? Buscar a glória em coisas mesquinhas, né? Tem uma música do Kanye West muito boa, que se eu não me engano é Flashing Lights. E tem uma parte na música que é mais ou menos assim: But she believes in shoes and cars. Ou seja, em tradução literal é mais ou menos o seguinte: mas ela acredita mais em sapatos e carros. Isso daqui não é uma tradução literal, né? Mas basicamente é o apreço por essas coisas materialistas e que definitivamente só servem para acariciar a vaidade. Como, por exemplo, carros, roupas, luxos, etc, e etc, e etc, né? She believes in shoes and cars, né? Então, assim, a gente consegue perceber que o fim último da pessoa está em demonstrar o quão bonito essa pessoa fica dessa maneira, ou o quão elegante eu estou, olhem minha fama, olhem o meu apreço, né? Olhem meus talentos. Hum. E isso, de fato, né, faz parte do vício da vaidade, né? É, é claro que a gente não está falando aqui de uma maneira para demonizar que você não pode buscar ter um carro bonito, não pode buscar vestir roupas bonitas, pelo contrário, isso é até bom, é até modesto, tá? Faz parte da virtude da modéstia, se vestir bem, né? Buscar, né, ter esse zelo com as roupas e tudo mais, mas a gente está falando de um vício e você está querendo vestir justamente para impressionar as outras pessoas, né? Quando o objeto deveria ser apenas beleza, ok, eu não estou fazendo ninguém pecar, eu estou bonito e eu ainda por cima não preciso querer ficar buscando a, a aprovação das outras pessoas, né? Então, assim, muito da vaidade consiste em buscar a glória em coisas mesquinhas. E mais, buscar a glória e o apreço de pessoas que têm uma moral questionável, né? Existe muito desse roteiro em filmes, vocês já devem ter percebido, né? O cara, ele quer demonstrar ser um cara bem-sucedido, buscar a atenção de pessoas, e para isso ele até chega a fazer amizades ou ele começa a se aproximar de pessoas que na verdade nem são recomendáveis, né? De amizade e nem de pelo menos aproximação, até mesmo assim banal, tá? A gente às vezes consegue observar isso nos filmes quando o roteiro tá mais ou menos o seguinte: o rapaz tá na escola, ele sofre bullying e ele quer se mostrar que ele é um cara que merece um respeito e tudo mais. E para isso ele vai medir certos esforços ali e depois essas pessoas até acabam se aproximando dele, mas são pessoas que ele não deveria estar buscando demonstrar essa glória, né? São pessoas com moral questionável e que a gente não deveria estar buscando o apreço delas, né? Então, sobre certo aspecto, é recomendável que a gente mantenha até mesmo um obrigado Deus, né, por pessoas com moral questionável que nos rebaixam. Olha só, que interessante, né? A gente está falando aqui de uma atitude de mortificação, né? Obrigado Deus, né, por mostrar a minha pequenez, né? Obrigado por ser pequeno, né? Justamente ser não ceder à vaidade, né? Não ceder à vanglória nesses casos parece ser a decisão mais prudente, né? E também, muito da vanglória vai consistir em buscar a glória por meio da exaltação e atenção, da idolatria de si mesmo, tá? Mas não no aumento da honra de Deus. As honras se devem a outras pessoas, mas também a Deus, que Deus nos dá certas virtudes e também nos concedeu boa sabedoria, honras, apreço e etc, etc, etc. Isso já não é mérito nosso, tá? Porque como diz aqui, ó, vou puxar aqui uma citação dos Salmos. Olha só, Salmos 3. O Senhor sabe que os pensamentos dos homens são vãos. Envaideceram, sim, seus pensamentos porque tinham confiança em si mesmos e não em Deus, atribuindo seus bens a si mesmos e não a Deus, tá? Lembrando que se nós temos os nossos dons, como a gente falou também lá no vício da inveja,
né? Todas as pessoas recebem dons de Deus, né? Esses dons aqui não são meus, são de Deus. São Deus que me deu, é Deus que me deu essa maneira de pensar, esses talentos, essa virtude aqui, essa coisa acolá, né? É Deus que me deu essa casa, esse luxo, esse carro, esse relógio, blá, 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 blá. Tem que entender isso, tá? Muito do vaidoso, a gente vai ver, tem essa presunção de originalidade, que tudo se deve a ele. Não, eu busquei isso, né? Não foi Deus. Pelo contrário, as honras se devem tanto a outras pessoas, como também a Deus, como a gente falou, né? A gente falou isso, por exemplo, na citação que a gente iniciou com o São Francisco de Sales ali, né? Se alguma glória é devida, ela pertence ao cavalo, ao pássaro ou ao alfaiate. Então a gente consegue perceber que a vanglória, ela consiste na busca de honra pelas coisas erradas, pelas pessoas erradas e também por razões erradas, né? O soberbo, então, ele consegue se opor à humildade, só que o vaidoso, ele não consegue não só se opor também à humildade, mas também à magnanimidade. O vanglorioso está sempre querendo buscar chamar a atenção dos demais para o excelso valor de si mesmo. Ele quer ser buscado e apreciado pelos talentos que ele tem, pelos dons intelectuais, né? Mesmo que isso às vezes corresponda por um dom, um talento que ele nem possui, ele é capaz de mentir sobre isso, né? E mesmo que ele possua aqueles dons, mesmo que ele possua aqueles talentos, ele ainda vai sim fazer de maneira desordenada, né? Apenas um insight aqui. Provavelmente você já se deparou com esse tipo de pessoa, o tagarela e o loquaz. O tagarela é o cara que fala muito, o loquaz é aquele cara que sempre quer falar, mas ele sempre tem um bordãozinho. Ele tem sempre um bordãozinho, ele tá sempre falando, não, mas veja bem, os sábios falavam antigamente, sabe, esse cara que tá sempre meio que dando uma carteirada. Tem um pouco da vaidade ali, né? Tem um pouco da vaidade. É claro que é muito bom você ter poemas, citações e ensinamentos boiando na sua cabeça, isso é maravilhoso, tenham, tá? Mas também saber se expressar de maneira ordenada faz parte, né, de uma neutralização do vício da vaidade, né? Bem, logo aqui, separei aqui, os sinais da vanglória são o quê? Buscar chamar a atenção das pessoas ou da aprovação dela para os meus méritos, para os meus bens, sabedorias, virtudes, né? Eu gosto de aparecer demais, eu gosto de dar muito a minha opinião, mostrar joias, meu carro, citações, né? Como a gente falou, tá? Buscar também a glória e a honra por coisas que não são méritos meus ou nem são minhas, né? E mesmo que é um mérito que eu tenho, eu vou buscar me exaltar ao invés de exaltar a Deus que me deu esta graça, né? Por exemplo, pessoas que vão buscar se exaltar com os seus conhecimentos ou falar sobre certas coisas, né? Como se fossem elas que tivessem acabado de criar ou fossem os autores dessas citações, né? Como a gente falou, tá? Nada disso, né? Para meio entendedor já basta, né? Nada disso é mérito meu, né? Tudo isso é Deus. Hum? Se vangloriar, então, através de palavras, ser o foco das atenções. O vanglorioso fala muito dele mesmo. Ele quer saber pouco da outra pessoa, tá? Só nisso você já consegue perceber o quão chato deve ser se relacionar com uma pessoa assim, né? Muito de uma boa conversa, tá? Muito de uma boa conversa tá em ouvir a pessoa. Isso daqui é a dica de sedução mais eficiente que tem. Busque ser o ouvido para outra pessoa, tá? As pessoas gostam de ser ouvidas, tá? Então busque ser um ouvido, né? Busque se importar com as outras pessoas, tá? Se vangloriar é querer ser o foco das atenções. Então, assim, muito importante, tá? Muito importante. Outro, demonstrar superioridade intelectual. Como a gente falou, o cara é um loquaz, ele vai estar querer sempre mostrando, né, como ele é bom, como ele é inteligente. Às vezes ele vai querer estar usando citações e pode nem, às vezes, até mesmo dar as fontes, como a gente falou, presunção de originalidade, né? Então ele está sempre querendo se mostrar superior intelectualmente aos outros. Está faltando o quê? Está faltando humildade, né? Como a gente conversou também no início, tá? Muito do vanglorioso, né? Se vangloriar através de palavras, ser o foco das atenções, né? Como a gente falou anteriormente, tem a ver com essa demonstração de superioridade intelectual que o vanglorioso sempre procura, tá? Que a gente vai ver no último ponto, que vem muito sobre uma insegurança, tá? Outro ponto importante, não aceitar estar errado.
e quando estiver errado e tiver ciência disso, não mudar de opinião. É o famoso teimoso, cara. É o famoso teimoso, muito teimoso, né? A pessoa ela não aceita estar errada porque ela não pode aceitar a opinião das outras pessoas, tá? Então é uma pessoa que às vezes ela mantém muito na mesma opinião porque ela não aceita estar sendo diminuída ou que uma pessoa esteja acima dela, né? Uma pessoa estar acima de mim, como que isso é possível, né? Lembrando, buscar chamar a atenção das outras pessoas às vezes muito vem com uma afirmação de superioridade. Querer se mostrar demais às vezes vem camuflado ou um desejo de se mostrar superior aos demais. Então, quando você aceita estar errado, você está tendo que dar ênfase e foco para a atenção de uma outra pessoa. E o vanglorioso não quer aceitar isso. Ele não pode aceitar isso. Ele tem que estar ao centro das atenções, ele tem que ser o maior e o melhor, tá? Penúltimo ponto, presunção de originalidade, tá? Presunção de originalidade é legal porque é o seguinte, uma pessoa que tem essa questão da presunção de originalidade, ela vai sofrer um grande problema, tá? Até vou ver aqui se eu acho no livro, mas é muito importante que a presunção de originalidade vem daquele probleminha que a gente conversou antes, que é o quê? A pessoa, ela vê, vamos supor, ela vê uma frase ou ela vê uma citação muito interessante dentro de um livro sobre uma refutação. Ela não gosta de citar quem é o autor. Ela quer ser como, meu Deus do céu, esse cara pensou nisso, que cara foda. Meu, que cara foda, ele citou isso, esse cara aqui é muito foda. Então, às vezes, ele nem vai citar quem é o autor. Às vezes, ele vai até mesmo vai se passar como se ele fosse o autor daquilo ali, tá? Então, a presunção de originalidade, às vezes, vem como uma maneira do vanglorioso se gabar, né? Ganhando a honra que, na verdade, seria de outra pessoa. Olha só, se gabar ganhando a honra de outra pessoa, né? Méritos que, na verdade, nem são meus, né? Como a gente falou antes, tá? Muito importante. E por último, uma insegurança radical proveniente da não confiança em Deus, mas somente de si mesmo. Eu até estou tentando achar aqui, mas é muito importante que a gente tenha essa essa coisa, pelo menos aqui, em circulando, tá? Circulando. Porque é o seguinte, a insegurança radical, ela provém por causa de uma não confiança em Deus, mas somente de si mesmo. Por quê? O vanglorioso, ele, como vício, né? Ele vai se afastar de Deus, obviamente, mas muito por causa de um motivo muito tenaz. Ele se afasta de Deus por, primeiro, não confiar que os dons dele vêm de Deus, ou seja, o problema já começa aqui. Ele não confia que os dons dele vêm de Deus, tá? E isso faz ele começar a ter uma confiança exacerbada em si mesmo, né? De que ele é o merecedor e de que ele que vai e busca e consegue, então, ser o cara, né? Ele que consegue ser o homem na sociedade. Aí que tá o problema. O homem, né? Ele muda. O homem, ele muda. Só Deus não muda, né? Como diz aquele poema da Santa Teresa d'Ávila, né? É... E quando ele, então, ele se depara com esse problema, tá? Quando ele se depara com esse problema, né? Eu sou Deus e não mudo, né? Porque a mente humana só está livre da vaidade quando se une a Deus. Mas, quando tendo abandonado a Deus, deseja qualquer criatura, ela vai cair, então, na vaidade, tá? E é justamente por causa disso. Envaideceram-se em seus pensamentos porque tinham confiança em si mesmos e não em Deus, atribuindo seus bens a si mesmo e não a Deus. Ou seja, essa insegurança radical vem quando o vaidoso ele percebe, e não tem como não perceber, que a natureza dele enquanto ser humano, né, normal aqui na Terra, tá propensa a mudar do dia para noite. Tá propensa a mudar do dia para noite. Ele tá propenso a perder tudo do dia para noite. Por isso que essa insegurança radical, ela surge, porque ele não confia mais em Deus. Ele não tem mais a ciência de que Deus é que deu e Deus é que dará e que também Deus é que vai tirar. Entende? Então ele tá querendo estar no controle de tudo do mundo, né? E por isso que essa insegurança radical provém muito, né, da pessoa vaidosa, né? É um exagero muito grande
em achar que ele é merecedor de tudo na vida dele. Muito pelo contrário, a maior parte dos dons da nossa vida e dos bens e das graças, as coisas boas que aconteceram com a gente, olha, sei lá, 99,9% é Deus, para não dizer 100. Tá? É claro que a gente tem que fazer o nosso apoio, né? Mas, assim, tudo acontece e Deus vai lá e abençoa a gente, né? O vaidoso não. Então, essa insegurança radical vem quando ele se dá conta da finitude da vida humana, né? Ele começa a ficar inseguro. Meu Deus do céu, eu vou morrer, meu Deus do céu, eu posso perder tudo. Ele não consegue mais descansar em Deus, tá? Terapia da vanglória. Olha só, terapia da vanglória. Como é que a gente pode então consertar a vanglória na nossa vida? Um dos primeiros passos é justamente na meditação frequente do produto, do objeto ou do dom que a gente está querendo buscar a vanglória. Tá? Ah, eu quero comprar algo e beleza, mas isso daí é algo que você realmente está precisando? Se trata de algo que serve para te vangloriar, para impressionar os outros ou algo realmente necessário, tá? Isso é muito importante porque isso serve até mesmo para a gula que a gente vai ver, tá? Meditar naquilo que você está querendo buscar como objeto. O vanglorioso ele tem um objeto para querer, né? Seja os dons dele, né? O intelecto, a superioridade intelectual dele, para se gabar, né? Para cantar de galo, como a gente diz. O guloso ele já tem em relação à comida. É necessário? É necessário? É necessário? Isso daqui é realmente algo que a gente precisa? Hum? Meditar acerca disso tudo, tá? 2, essa daqui é muito legal. Se preocupar com os feitos dos amigos, tá? E principalmente se preocupar também com a vida dos amigos. Se pergunte como eles estão, esqueça os seus feitos, pergunte como eles estão e queira saber como é que tá a vida deles, como é que eles estão, como é que tá a família deles. Se preocupe com a vida deles, tá? Como a gente falou, muito da vaidade, da vanglória, passa por uma preocupação excessiva por si mesmo. Então, se preocupe com a vida dos outros. Queira saber mais, seja esse ouvido, né? E que apaixona, né? Seja esse ouvido que apaixona, tá? 3, oração muito atenta e contemplativa, porque a gente, por meio da oração, a gente vai colocar Deus no centro da nossa vida, né? E aí, colocando Deus no centro da nossa vida, a gente vai saber quem que é a fonte de todo o sucesso, de toda a glória e que a gente tem ou que a gente terá ainda durante a nossa vida, tá? Essa oração ela tende a aniquilar a vaidade, tá? Porque quando a gente consegue compreender, até mesmo dica de livro, tá? Leituras espirituais, tá? Meditação acerca lá do Imitação de Cristo, excelente, tá? E também o livro da Providência Divina, tá? O Abandono à Providência Divina, tá? Excelente, tá? Porque aí você vai conseguir se abandonar e entender, meu Deus, Deus é o que me dá tudo. E essa oração ela vai aniquilar com a vaidade justamente porque você vai ver Deus como a fonte de toda a glória e o sucesso na sua vida. E aí você vai saber também ordenar esse sucesso, né? Porque você provavelmente já tem algum sucesso em alguma área, mas para aniquilar a vaidade, você não necessariamente precisa acabar de vez com aquele sucesso, a não ser que seja algo realmente proveniente de alguma maneira desordenada, né? Por exemplo, um carro roubado, aí você realmente vai ter que restituir isso daí, né? Mas se for um talento, um dom que você, com sabedoria, estudo e dedicação, cumpriu, você pode estar também louvando isso a Deus, ajudando as outras pessoas, né? Fazendo, por exemplo, isso daqui que muitos, né, fazem, né? Que é criar um canal no YouTube e começar a gravar para ensinar para as outras pessoas, né? E colocar Deus no centro da vida, justamente até mesmo do teu sucesso, das honras e da glória. Eu, por exemplo, tenho certeza que o trabalho que eu faço é porque Deus me deu na hora que Ele quis. E se Ele quiser, Ele vai tirar, mas eu acredito e fortemente espero também, né, que seja da vontade dEle que eu continue fazendo o que eu faço hoje, mas é Ele que me deu, então é Ele também que pode tirar, tá? Outra coisa que costuma funcionar muito, e funciona muito mesmo, é meditar acerca do fim último da vida e exercitar a virtude da fortaleza, principalmente a virtude da magnanimidade. Por quê? Porque a gente está se preocupando muito com coisas muito, muito vazias, bens assim, finitos, tá? Essa meditação acerca do fim último da vida vai levar a gente para aquele primeiro ponto, né, que a gente falou, vou até pegar aqui, que é buscar a glória em coisas mesquinhas, né? A gente está direcionando o nosso fim último para carro, para joia, para roupa, sabe? Só para coisa assim que é inútil para a salvação da nossa alma. Então, assim, meditar acerca disso tudo vai te ajudar.
e a virtude da fortaleza, em especial da magnanimidade, que tange a querer alcançar os bens eternos, pelo menos os bens contemplativos, ou seja, aqueles que realmente definem, né, que vão ser realmente proveitosos para a salvação da nossa alma, tá? Que vão ser realmente proveitosos para a salvação da nossa alma, porque, olha, se eu preocupar com o carro e tudo mais, não vai ser, né? Se eu preocupar com o carro e tudo mais, definitivamente não vai ser, tá? Olha só, uma virtude aliada é aquela virtude da magnanimidade. Por quê? Porque ela busca as coisas verdadeiramente grandes e não se preocupa com as besteiras, tá? Então, assim, será que a gente não está se preocupando muito com coisas vazias, né? Será que a gente está se preocupando com bens eternos? Acho que não, né? Então, assim, muito dessa meditação vai conseguir também colocar a magnanimidade no seu devido lugar, tá? Outra dica muito importante, muito boa, muito boa, muito boa. Não ser refém de rede social, tá? Como a gente sempre fala, eu sempre tô aqui fazendo esses vídeos e não tô querendo falar sobre os outros. Estou falando sobre mim mesmo, tá? Evitar, às vezes, falar sempre o que você fez, falar aquilo que você tem, tirar fotos de si mesmo, evitar selfies, tá? Uma das terapias da vanglória consiste em tirar menos selfies, aparecer menos nos stories, aparecer menos nas redes sociais, dar menos opinião, tá? Não ser refém de rede social vai te ajudar, tá? Falo isso por conta própria, tá? De quem já fez uma terapia da vanglória, se afastou das redes sociais por completo, por assim dizer, algo em torno de 30, 20 minutos por dia, tá? Por dia. E olha, funciona 100%. Muito bom mesmo, tá? Você realmente consegue ver uma coisa absurda. É uma maneira de ver a vida de uma maneira que você antes nunca viu. Muito interessante, tá? Muito interessante. Outra questão, exercitar a virtude da humildade. E aí envolve em reconhecer a própria limitação e também a importância de relacionar com os outros sem também usá-los, tá? Porque, como a gente falou, humildade também vai te ajudar nessa questão da presunção da originalidade, né? Vai te ajudar a dar crédito às outras pessoas, vai te ajudar a fazer, não, essa pessoa aqui é melhor que eu. Essa pessoa é melhor que eu, essa pessoa aqui ela tem, essa pessoa aqui é melhor que eu. Não, procure essa pessoa, né? Essa pessoa aqui certamente vai te ajudar bem melhor do que eu. Muito interessante. Eu gosto muito dessa dica, porque admitir que os outros são melhores é definitivamente um baita de um baque, né? É um baita de um baque, é complicado, mas isso não, como a gente falou, não significa que a gente tá perdendo nessa batalha. Pelo contrário, a gente está se unindo a uma outra pessoa e por ela, né, ser melhor que a gente também pode buscar ser melhor. Isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante nessa terapia da vanglória. Então, meditar, né, acerca da morte, né, ter essa consciência da nossa condição, né, mortal, que a gente não vai levar glória nenhuma para o céu, a gente não vai levar nenhum carro, nenhum sapato para o céu, a gente vai levar somente a nossa caridade, né? E olha só, né, a impotência das coisas materiais em nos satisfazer, né? A gente nunca consegue descansar. Como a gente falou no vício da avareza, o avaro ele não se farta de riquezas, né? E é isso, né? A gente nunca vai se fartar. Aqui na Terra nunca vai dar certo. Aqui na Terra nunca vai dar certo. A gente pode ter as glórias e os bens que a gente quiser. Se Deus estiver faltando no nosso coração, a gente vai continuar tendo um vazio do tamanho de Deus. Porque é isso que a gente está fadado, tá? Esse é o nosso destino, tá? Preencher o nosso vazio com Deus, com as coisas eternas, tá? E última dica, muito importante, renunciar às fontes de ocasião de queda, tá? Por exemplo, cargos, honras e etc. E aqui eu estou falando de uma coisa muito importante. Por exemplo, vamos supor que você escreveu uma coisa legal e uma pessoa que ela quer te dar os créditos. Você pode pedir, por exemplo, não precisa, tá? Não precisa me dar os créditos, tá? Não precisa me dar os créditos, fique à vontade, tá? Bota autor desconhecido, tá? Vou escrever um livro e vou deixar sem o autor, tá? Também é muito possível, tá? É muito interessante. É muito interessante. Muito interessante, tá? Eu, particularmente, sou muito fã, tá? De pessoas que, por exemplo, às vezes, elas tiram o mérito delas mesmas, tá? Por exemplo, pô, parabéns por esse vídeo, ficou muito bom, você é muito inteligente, tá?
Mérito de Deus, meu caro. Que bom que eu estou sendo um instrumento de Deus para você. Melhor coisa que tem, tá? Renunciar às ocasiões de fonte de queda dessa paixão, tá? Às vezes você pode até, por exemplo, renunciar a uma ocasião de cargo maior, de receber, por exemplo, um cargo, pô, não, vou, vou receber aqui um aumento, vou receber aqui uma promoção, evitar, né? Evitar buscar isso daí. Evitar até mesmo buscar essas honras da maneira que eu falei, e entre outros, tá? Então, olha, já se foram aqui quase 30 minutos de vídeo. Vou estar encerrando por aqui. Quem tiver uma dúvida, fico à disposição. E é isso aí. Valeu, até mais.